espécies invasoras e espécies exóticas e suas diferenças. Nós vamos apresentar o quão importante é se preocupar com esse assunto para que as pessoas saibam a diferença e saibam como lidar com esse tipo de espécies e esse tipo de problemas no seu dia a dia. Quando nós deparamos com espécies exóticas e invasoras, nós devemos saber que a diferença é muito importante, que espécies exóticas podem ser não necessariamente um ponto negativo. Uma espécie exótica simplesmente é aquela que está deslocada. E uma espécie invasora, ela não só está deslocada, como ela está trazendo prejuízo ao local em que ela está atualmente. Além do mais, quando a gente lida com esse tipo de espécies, a gente tem que pensar não só no meio ambiente, como em situações econômicas. Para isso, nós vamos apresentar 2 entrevistas, uma com o estudante Gustavo Fernandes, para que ele possa apresentar suas ideias sobre o assunto, e outra com uma professora de doutorado, que daí vai dar algumas informações mais aprofundadas. Alguns exemplos de espécies que são consideradas algumas exóticas e invasoras seriam, por exemplo, os coatis, que tem tanto na Ilha do Campeche, que se tornou um grande problema. Eles eram exóticos, mas se tornaram invasores. Ou como, por exemplo, pombos. Os pombos não são daqui, então eles são exóticos, mas ao mesmo tempo que se tornaram exóticos, viraram invasores. Um outro importante exemplo, que até é interessante comentar, seria o caramujo africano. O caramujo africano foi traduzido aqui para o Brasil como uma alternativa para o escargot, que é um famoso prato francês. Só que esse caramujo no prato, na culinária, é horrível. E por isso as pessoas acabaram desistindo da ideia. E ele se tornou uma peste que aqui no Brasil não tem controle. Esses tipos de animais que foram trazidos inadequadamente e acabaram se tornando um problema são exatamente aqueles problemas que a gente quer evitar com a apresentação deste trabalho. Bom dia, Gustavo. Tu saberia me informar o que seriam espécies invasoras? Bom, quando tu fala em espécies invasoras, o que vem na minha cabeça é uma espécie que se estabeleceu num lugar, mas não se originou ali, né? Por exemplo, sei lá, uma praga lá numa plantação de milho ou coisa do tipo, seria uma espécie invasora daquele lugar. Saberia me dar algum exemplo de espécies invasoras, tanto no Brasil quanto aqui em Florianópolis? Bom, acho que eu estou há pouco tempo aqui em Florianópolis, então não sei muito o que falar sobre a ilha aqui. Mas lá na minha cidade, a praga mais comum, assim, mais vista, eram os pombos, né? Pombo tu vê em qualquer lugar, né? E tu vê de monte e eles trazem doenças e tal. Eu acredito que seja a espécie invasora mais comum. E como é comum tanto aqui quanto lá na tua cidade, quando tu se depara com essas espécies invasoras, como por exemplo o pombo que tu falou, tu sabe quais atitudes que tu deve tomar em relação a essa espécie ou não? Não sei. O que é comum a gente ouvir é que um tio seu lá comprou bombinha, comprou traquinho para espantar, mas é tudo isso que faz. Quando tem plantação de tomate, né, o pessoal bota aquele ferro fincado no chão com a garrafa PET, aí quando bate o vento a garrafa PET fica girando, faz barulho e espanta, né, mas não tem nenhuma medida assim de contenção, pelo menos não que eu saiba. Ok. E tu sabe diferenciar o que seriam espécies exóticas e de invasoras? Bom, o que vem na cabeça aí é que uma espécie exótica seria uma espécie que não é daquele lugar também, mas que está ali de uma forma controlada, por exemplo, sei lá, um pavão que está num zoológico lá, mas saber assim precisamente diferenciar invasor de exótico eu não sei. Ok, obrigado pela entrevista. Para compreendermos melhor o nosso tema, viemos até a Universidade Federal de Santa Catarina entrevistar uma colaboradora do Instituto Horus e aluna de doutorado especialista no assunto, Michelle Deschamps. Esse termo, né, espécie exótica invasora, é um termo... a definição vem da Convenção de Diversidade Biológica, é um termo internacionalmente aceito, não é só nacional. E seriam espécies que estão fora da sua área de distribuição natural e cuja introdução ou dispersão ameaça a diversidade biológica. Então, tem uma coisa importante nesse conceito que é
Espécies exóticas seriam aquelas espécies que estão fora de lugar e não necessariamente trazem problema, não tem, como eu sempre digo, assim, não tem um julgamento de valor você dizer que uma espécie é exótica, mas simplesmente que ela está fora de lugar. E aquelas que estão fora de lugar e trazem algum tipo de impacto ou ameaça à biodiversidade são chamadas invasoras. Então, entram nesse grupo de invasoras tanto espécies que são trazidas de fora do Brasil para cá e que se tornam um problema, quanto mesmo espécies que são translocadas no território nacional e que estão fora da sua área de distribuição natural, né? Então, a gente tem um exemplo aqui em Florianópolis, que é o exemplo do sagui, que é uma espécie nativa na Mata Atlântica do Nordeste do Brasil, foi trazida para cá indevidamente como animal de estimação, via tráfico de animais silvestres, e que hoje é um problema na ilha. Uma espécie nativa de um pedaço do Brasil, mas que é exótica aqui e se tornou invasora. Bom, o que a gente pode afirmar para as pessoas, vamos supor, quando elas estão em casa e se deparam com uma espécie invasora, seja de plantas ou animais, o que seria necessário que ela faça para que não prejudique tanto o animal, mas que também essas espécies invasoras não acabem prejudicando o próprio ambiente que está os outros animais e outras plantas? O que ela pode fazer nesse caso? Essas espécies elas estão no dia a dia de todo mundo, né? Elas estão na cidade inteira, elas estão nas casas das pessoas, e só a gente acha que algumas espécies são nativas, só que de fato elas não são. Então eu diria assim, alguns dos animais de estimação que as pessoas têm, como o tigre d'água, que é aquela tartaruguinha de orelha vermelha, alguns peixes que as pessoas têm como animais de estimação, mesmo cães e gatos, são espécies que não são nativas, são espécies exóticas, e que podem vir a ser um problema em áreas naturais. Então, com relação, por exemplo, a esses animais, é importante que as pessoas, primeiro, tenham cuidado com esses animais, cuidem bem deles, né? Tem muita gente que, por exemplo, quando tem gato, não dá comida para o gato, porque fala que o gato come sozinho, pode comer sozinho, só que quando o gato sai para a natureza e come sozinho, ele está matando bichos nativos, né? Ele está provocando um impacto. Então, é ter cuidado com os animais, cuidar bem desses animais, e não soltar esses animais na natureza quando não quiser mais esses animais, né? Porque foi assim que, por exemplo, o sagui foi solto em Florianópolis e é um problema hoje. Pombos são um problema não só ambiental, mas também de saúde pública, né? Estão muito associados a áreas urbanas. A espécie nativa da Europa, e hoje tem pombo praticamente em toda a área urbana no mundo tem pombo, né? O interessante no caso de pombo, assim, é difícil um cidadão conseguir resolver o problema. Na verdade, é que o poder público possa trabalhar no controle desses animais, né? No caso de plantas, por exemplo, uma coisa que é legal as pessoas, quando forem fazer um jardim, forem plantar uma árvore numa praça, numa via pública, é saberem se a espécie é nativa ou não. Ou se for exótica, pelo menos que não seja invasora. Seja uma espécie que não vai trazer problema depois para áreas naturais, né? Então, existem hoje, além de livros que falam sobre espécies nativas do Brasil, na internet hoje tem muita coisa também. Então, a pessoa pelo menos pode saber se a espécie é nativa ou não, né? Então, são pequenas coisas que, se cada um fizer, já ajudam bastante. E uma coisa que ajuda muito também, que um costume que a gente tem, é de quando, às vezes, a gente vai visitar um lugar, aí gosta de uma plantinha, pega uma semente e traz, né? Aí vai e planta. E aí, parece uma besteira, mas algumas vezes também processos de invasão acontecem por causa disso. Porque planta uma árvore, aquela planta dá um monte de semente, ela começa a se dispersar e aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se tornando um problema, né? Os impactos que essas espécies podem causar para o nosso ecossistema, né? Então, essas espécies, elas provocam impactos... Primeiro, elas provocam impactos não só ambientais, impactos econômicos, da saúde pública, tem uma série de impactos associados, né? Mas quando a gente fala de impactos ambientais, existe impacto por competição. Então, de maneira geral, as espécies invasoras são boas competidoras e acabam, à medida que o tempo vai passando, elas vão eliminando as espécies nativas. Elas são, no caso de espécies que são predadoras, né, que se alimentam de outros animais, também acabam predando animais nativos e acabam eliminando esses animais. Existem espécies invasoras que são herbívoras e que também se alimentam de plantas nativas, e isso também compromete a permanência dessas plantas nos ambientes. Existem espécies que alteram a ciclagem de nutrientes no solo, a ciclagem de água. Existem uma série de impactos que não só impactos bem pontuais, que são impactos relacionados a uma espécie ou outra nativa, mas também impactos que estão associados ao funcionamento de ecossistemas, né? Então, às vezes, simplesmente a queda de folhas de uma espécie, como é o caso da amendoeira, pode alterar a composição do solo, e aquilo ali faz com que espécies nativas de plantas não consigam permanecer naquela área. Então, são impactos bastante diversos, assim, que podem acontecer.
Perante tudo que foi trabalhado, eu acho que é muito importante as pessoas começarem atualmente a se importar mais sobre esse conteúdo de espécies invasoras. Buscar se informar melhor sobre as espécies que estão presentes na sua casa, devido à fonte de informação que a gente tem facilidade atualmente. Você pode estar pesquisando em qualquer site, as espécies podem estar presentes que são invasores na sua casa, como espécies de plantas, ou buscar interação melhor com poderes que atuem de forma efetiva contra grandes espécies invasoras como os pombos que estão presentes diariamente na nossa cidade, para assim conseguir melhor sanar esse problema.